Finalmente teremos uma Bookshelf Tour nesse canal. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e essa é a primeira parte da nossa Bookshelf Tour. Eu vou tentar dividir ela em 4 partes, mas eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho, porque aqui no escritório, onde eu gravo todos os vídeos do canal, tem 3 prateleiras ali em cima que você não consegue ver. Tem também essa estantezinha aqui e também tem o nichozinho ali que você vê também nos vídeos. Além disso, tem uma prateleira lá na sala e aqui no quarto com livros também. Então eu vou tentar dividir em 4 partes. Primeira prateleira, segunda prateleira, terceira prateleira e também o resto dos livros que estão espalhados pela minha casa. Então vamos lá porque você vai ver todos os livros. Basicamente, nessa prateleira você vai encontrar livros que eu tive que consultar na faculdade e que em algum momento talvez eu consulte novamente eles. Tem os meus livros favoritos da vida que eu gosto demais. Enfim, eu vou começar por essa pilhazona aqui. Então nós temos, por exemplo, aqui ó, O Morro dos Ventos Uivantes, que não é o meu livro favorito da vida, mas eu consultei na faculdade. A gente também tem a Divina Comédia e essa edição muito feia de Quincas Borba. Continuando nessa pilha, a gente tem essa história incrível do Ítalo Calvino, que eu gosto bastante. Também tem Pais Guiados pelo Espírito e A Grande Esperança, se você é cristão e gosta desse tipo de mensagem. Eu super aconselho a ler esses 2 livros, principalmente esse daqui, que fala pra gente ter esperança no mundo que a gente vive. Tem também Agatha Christie, um dos primeiros livros dela que eu comprei, Um Corpo na Biblioteca. E começam as edições feias de livros nacionais que eu tenho. As Pupilas do Senhor Reitor, Dom Casmurro, que nessa edição não é tão feia. A gente tem Lucila, que foi um livro que eu tive muita dificuldade no meu 3º ano, mas quando eu entrei na faculdade eu acabei me apaixonando pela história. O Guarani, do José de Alencar, é o meu livro favorito dele. Essa história do Fernando Sabino, Encontro Marcado, também é minha favorita dele, é um romance incrível. E curiosamente, esses 2 livros aqui do Jô Soares não são meus, é do meu marido, e ele gosta muito de como as histórias dele são narradas, enfim. Então a gente tem o Xangô de Baker Street e o Assassinato na Academia Brasileira de Letras. Além desses, a gente tem essa pequena coleção de O Senhor dos Anéis. Curiosamente, não vai ser o único Senhor dos Anéis que você vai ver aqui na minha estante. A gente tem a Sociedade do Anel, O Retorno do Rei e As Duas Torres. E também do Tolkien, a gente tem o Hobbit e Silmarillion nessas edições que eu gosto demais. Aqui em cima, onde não dá pra você ver, tem mais alguns livros também com capas feias, porque, né? A gente tem aqui O Alienista, a gente também tem essa edição feia de O Alienista, eu acho que eu tô colecionando edições feias, né? Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que é minha segunda história favorita. Eu acho muito interessante como ele aborda temas políticos aqui nesse livro. A gente tem um livro muito feio do Ítalo Calvino, mas é sensacional, Se um Viajante numa Noite de Inverno. A gente também tem o primeiro livro que eu li, do Philip K. Dick, que é Os Três Estigmas, de Palmer Eldritch, e tem capa feia, né, como podemos ver. Eu tenho aqui um tesouro, que eu chamo, que é uma primeira edição de contos do Machado de Assis. E é a primeira edição, sério, eu fico apaixonada toda vez que eu olho pra essa edição. A gente tem também a edição que eu li, Madame Bovary. Temos também Mensagem, do Fernando Pessoa, com essa capa horrorosa. Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. A gente também tem aqui alguns contos do Edgar Allan Poe, nessa edição Pocket. E também as Crônicas de Nárnia, nesse volume único que muita gente também tem, né? Agora a gente vai começar para os meus livros favoritos da estante. Com certeza são favoritíssimos. A gente tem Cruzando o Caminho do Sol. Na verdade, eu deixo aqui alguns livros que falam sobre temas diferentes, de culturas diferentes. E aqui a gente vê uma história de adolescentes que veem suas vidas mudadas depois de um tsunami. E eu fiquei muito emocionada com essa história. Eu acho que eu até gostaria de relê-la. Vou deixar aqui porque eu não vou conseguir encaixar. A gente tem também Em Busca de um Final Feliz, e eu acho que eu gostei um pouco desse livro. Garotas de Vidro é uma história que fala sobre distúrbios alimentares, fala sobre autoflagelar-se, então é uma história muito importante, principalmente para jovens e o que a gente vive hoje em dia. O Silêncio das Montanhas, que é um livro sensacional, do mesmo autor de O Caçador de Pipas. Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor, é uma fantasia, assim, diferentona. Aqui eu também deixo alguns livros com os temas, assim, mais sensíveis, né? Então, por exemplo, a gente tem
A Lista Negra, que mudaram o título. Nós temos O Mistério dos Cavalos Alados, que eu já falei sobre ele no canal. Nós temos também Passarinha, um livro muito, muito, muito importante para todo mundo. Temos também Memória de um Amigo Imaginário, e eu amo esse livro. E Vaclav e Lena, que você começa a ler achando que é uma coisa, e quando você termina, você tá em prantos, encontrando uma coisa completamente diferente nessa história. E quando eu falo de fantasia, eu sempre indico O Circo da Noite, que é uma mistura muito gostosa de Romeu e Julieta com fantasia, com circo, e aqui a gente tem uma narrativa muito gostosa que praticamente dá pra você sentir o cheiro das coisas. Toda vez que eu falo sobre esse livro, eu realço muito isso, porque é exatamente isso que eu encontrei nessa história, sabe? Aqui estão os meus 3 livros favoritos do John Green. A gente tem Cidade de Papel, A Culpa das Estrelas e Tartarugas até lá embaixo. Eu não tenho os outros que eu li, porque não foram, assim, livros que eu acho que eu deveria manter aqui nessa prateleira, porque aqui eu deixo os favoritos dos favoritos. Aqui a gente também tem uma autora que eu gosto muito, que é Jennifer Egan, com Torreão, e também A Visita Cruel do Tempo. Esse daqui eu acho que eu aconselho você a ler, porque é uma história que você vê como a autora consegue entrelaçar histórias, sabe? E é muito maravilhosa, ela tem uma narrativa muito gostosa. E até aqui, onde você consegue ver aí na tela, nós temos 3 livros do Dan Brown. Nós temos Ponto de Impacto, Anjos e Demônios e também O Símbolo Perdido, que curiosamente também não são meus, são do meu marido, então eu deixo aqui na parte que ele gosta muito, porque deixar aqui na parte especial. Continuando a primeira prateleira, nós temos os meus livros favoritos do Rick Riordan, começando pela primeira série dele que eu li, que é As Crônicas dos Kane, que é A Pirâmide Vermelha, O Trono de Fogo e A Sombra da Serpente, que eu acho que esse daqui é o meu livro favorito. E nós temos também Magnus Chase e os Deuses de Asgard. E eu amo essa história porque fala sobre deuses nórdicos, enfim. E também tem A Espada do Verão, que é a continuação. Essa parte aqui da minha estante eu ainda não sei exatamente como defini-la, mas são livros incríveis como todos os outros que eu mostrei até agora. Então a gente tem O Pequeno Príncipe, que é o nosso conhecidíssimo. Temos Crenshaw, que o subtítulo da história resume exatamente essa história, que é a fome da imaginação. A gente tem um menininho que tem um amigo imaginário, só que ele tá passando por poucas e boas. É uma história sensacional. Nós temos o movimento Vamos Juntas, que fala sobre sororidade e é essencial, uma leitura incrível. O Papel de Parede Amarelo também, que é um clássico da literatura feminista. Temos também Mariana no Mundo dos Saltições. Se você gosta do tópico autismo, fala sobre autismo com muita propriedade, porque aqui a gente tem os pais da Mariana e é uma história maravilhosa, um livro incrível que precisa ser lido por todo mundo. Com Pax, a gente tem uma história sobre guerra e o menino acaba sendo obrigado a se separar da sua raposa e eles são amigos inseparáveis, e aqui a gente vai ver exatamente essa relação. Extraordinário é o livro que eu acho que todo mundo deveria ler, é um livro que eu fiquei extremamente feliz de conhecer. É uma história que, como eu disse e repito, todo mundo deveria ler sim. Não julgue um menino pela cara. É uma frase sensacional que a gente vê nessa história. Aqui também tem os meus 2 livros favoritos da Becky Albertalli, que é Simon vs Agenda Homo Sapiens e Lia Fora de Sintonia. E também temos Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, que eu tenho muito orgulho desse livro porque ele tá autografado. Além de termos Em Busca de Wandla. Eu amo essa história. Infelizmente eu não encontro os outros livros num preço muito barato para comprar, porque eu gostaria muito de ter esse livro, a série completa, aqui na minha estante, porque eu gosto demais de como a gente conhece essa história. A gente tem uma menininha dentro de uma nave e ela cai num lugar desconhecido e ela precisa sair dessa nave. E as ilustrações são as coisas assim mais maravilhosas que você vai ver nesse livro. Aqui nessa parte nós temos livros que são mais futuristas, enfim, que conversam bastante com a nossa sociedade.
Então nós temos o Conto da Aia, da Margaret Atwood, nessa edição. Nós temos também Fahrenheit 451, que eu tive a oportunidade de ler muito recentemente e amei. Admirável Mundo Novo é um livro que eu ainda não consegui resenhar, porque eu achei tão sensacional e eu acho que eu não tenho palavras para descrever o quão sensacional eu achei essa história. Além do meu queridinho George Orwell com A Revolução dos Bichos e 1984. Aqui tem a minha trilogia do coração, que é Como Eu Era Antes de Você. Eu me emocionei muito com o primeiro livro, mas aí a gente tem uma surpresa um pouco diferente no segundo livro, mas ainda assim faz sentido pra história, mas a conclusão eu acho que fez jus à história toda, sabe? Podemos perceber que a minha prateleira não tá muito organizada, porque aqui a gente tem um livro do Renato Russo e aqui a gente tem outro, mas tudo bem, vamos seguindo. Aqui a gente tem os 13 porquês, que deveria estar lá junto com os outros. Minha Metade Silenciosa é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque nós temos a história do Palito, se eu não me engano, e ele tem apenas uma orelha e a gente acompanha uma história muito triste e talvez de amor, porque a gente tem o amor do irmão dele aqui nessa história. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque é sensacional. Falando sobre Renato Russo, Só por Hoje e para Sempre é um diário dele, quando ele foi internado, e eu chorei muito, muito, muito lendo esse livro. Eu gosto muito do Renato Russo. É um artista, assim, que eu gostaria muito de ter visto. Eu vi, obviamente, na televisão, vi notícias de quando ele faleceu, mas gostaria muito de ter visto um show dele e isso não foi possível. E nós temos também o Filho da Revolução, que é um apanhado sobre a história dele e é sensacional. Se você gosta da história do Renato Russo, Legião Urbana, vale muito, muito a pena você ter esses dois livros. E aqui nós temos dois livros também que me fizeram chorar copiosamente: Cartas Secretas Jamais Enviadas e Últimas Mensagens Recebidas. Só de pensar já me dá até assim um embargo na voz, como você pode perceber, eu acho. Já aqui nessa última parte, a gente tem os dois livros de A Rainha Vermelha, que eu li o primeiro, li o segundo, mas estamos com medo dos demais, não é mesmo? Tem também Quarto, da Emma Donoghue, que foi um livro adaptado e eu me emocionei muito, porque aqui a gente tem uma mulher que é sequestrada, tem um filho do sequestrador e ela precisa lidar com tudo isso. Então é uma história que a gente vê sobre a questão de ser mãe. Temos também Todos de Pé, para Perry Cook. Aqui a gente tem a história de um menino que vive dentro de uma prisão e a gente vai entender o motivo dele viver dentro de uma prisão. É uma história emocionante demais. E agora começam os meus autores assim nacionais contemporâneos favoritos. Então nós temos a Mônica Jordão com seu No Piscar de Luzes, que eu amei a história. Nós temos um romance aqui muito pé no chão, muito adulto, muito real. Nós temos também Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que conversa muito com o que a gente está vivendo na política atual. Então, se você não leu, leia esse livro, porque a gente vai repensar muita coisa aqui. Temos também Sétimo, do André Bianco. É um livro que eu amo, é um autor que eu amo. É um autor nacional que escreve sobre vampiro, que eu gosto demais. E temos também Milton Ratum, com um livro aqui perdido, mas eu tenho dois irmãos, na verdade. E temos também alguns livros aqui, talvez todos, do Rafael Montes. Então nós temos Dias Perfeitos, esse daqui não está autografado, Rafael, temos que rever isso. Temos Jantar Secreto, que também não está... Gente, eu não tenho nenhum livro autografado do Rafael Montes, acabei de descobrir isso, é verdade o que está acontecendo? Temos Suicidas, também não está. E o Vilarejo, que eu acho que está, é o único que está autografado, mas vamos resolver isso, hein, Rafael, por favor. E o último autor nacional, ficou uma bagunça aqui, tudo bem? É Gabriel Tennyson com Deuses Caídos. Eu perturbo todo mundo para ler esse livro. E aqui tem uma indicação do Rafael Montes, então leia, livro nacional, com fantasia, que mistura diversos elementos e é incrível. Nós temos também aqui, escondidinho, Clube da Luta, que foi um livro que eu li depois do filme e eu fui ver o filme muito, muito, muito depois. E como eu disse, nós temos... Eita, Jesus, quase caiu tudo. Uma outra versão de Senhor dos Anéis, que é a completa, e é uma edição muito bonita, ilustrada, dá até pena de tirar ela daqui.
Enfim, eu sou apaixonada por essa edição. E por último, nós temos uma pilha que, como sempre, pilhas de livros nunca acabam. E a gente tem aqui O Sol é para Todos, da Harper Lee, que eu amo. Nós temos também 100 Anos de Solidão, que eu ganhei de um amigo e fiquei apaixonada pela história. Tem também É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu tenho a edição em inglês, você vai ver em breve. Meu livro favorito da vida, que é o meu Pé de Laranja Lima. Uma Vez, que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem um menininho encarando tudo isso. Filhos de Nazistas, que falam sobre os filhos de nazistas. O título já é autoexplicativo. E por último, Os Bebês de Auschwitz, que foi um livro que me destruiu. E se você tem interesse de conhecer mães que passaram pela Segunda Guerra Mundial, pelos campos de concentração, esse livro aqui é perfeito pra isso. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte da Bookshelf Tour. Me conta aqui nos comentários antes de você ir embora se você tem algum dos livros que apareceu por aí, ou se você quer muito algum desses livros, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Lembrando que eu vou criar meio que uns cards assim pra todas as partes, então se você tá assistindo essa primeira parte agora, todas as outras partes provavelmente vão estar aqui conforme elas forem saindo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre livros e também me segue nas redes sociais pra gente continuar o bate-papo. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!